Deus vai te abençoar essa noite, amém? Glória ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Ai, Jesus é bom demais. Irmãos, eu queria agradecer a oportunidade. Queria agradecer a vida do pastor, amém? A pastora, o irmão, o filho dele que está aqui, entendeu? Em nome de Jesus, eu profetizo um grande homem de Deus. Amém? Já é muito amigo da minha família, já ajudou muito meu irmão, ajudou muito a minha família. Para quem não me conhece, irmão, sou do Ministério Bola de Neve, para ser mais específico, da igreja de Adema. Estou aqui com meus irmãos, né, da banda. Tem alguns irmãos que eu convidei, entendeu? Amém? Nós estamos aqui, irmão, para servir o reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu não vim aqui para brincar, eu vim aqui para contar história, não. Aleluia! Eu vim aqui para ser o papagaio de Deus, irmão. Amém? A história da Bíblia, eu vou contar o que Jesus fez, ó. O poder de Deus, amém, irmão? A glória do Senhor. Amém? Glória a Deus. Desse jeito. Ano passado eu passei uma dificuldade muito grande. E, para honra e glória do Senhor, alguns irmãos que estão aqui, entendeu? A igreja estava intercedendo por mim. Não só a igreja Bola de Neve, porque eu tenho uma aliança com essa igreja aqui. O pastor foi uma das primeiras pessoas que chegou quando meu pai, infelizmente, veio a falecer ano passado. E ele esteve do meu lado, entendeu? Me apoiando, me ajudando. Não só ele, como a pastora, o filho dele, entendeu? Seguraram a gente em oração, tanto eu quanto a minha irmã Daiane, que congrega aqui nessa igreja. Amém, irmão? E irmão, Deus está transformando a minha família. Então eu creio, irmão. Eu creio que Deus vai transformar a família de cada um que está aqui hoje presente. Amém? Irmão, profetize em nome de Jesus. Eu e minha casa, eu e a nossa casa. Levanta a mão agora quando eu der poder. Eu e a minha casa. Serviremos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Toma posse, irmão. Vamos em glória do Senhor. Irmão, na minha igreja, eu sou intercessor, amém? Os irmãos aqui me conhecem, sabem da minha caminhada. No mundo secular, sou designer. Às vezes tem muita dificuldade, entendeu? Para a gente servir verdadeiramente a Deus lá fora. Eu falo para as pessoas, servir a Deus dentro de igreja é muito fácil, irmão. Amém? Irmão, quero ver servir a Deus lá no trabalho, irmão. Entendeu? Você se submeter à autoridade. Você se submeter a que o homem está dizendo. O homem que é ímpio, que não conhece o Senhor. Você chegar no seu quarto de madrugada e orar pelo seu patrão, pelo seu gerente, entendeu? Por aquele que é contra você. Mas, irmão, é pelo amor, entendeu? A gente não faz por nós, a gente faz por Deus. Aleluia. Porque do mesmo jeito que Deus teve misericórdia da minha vida, da tua vida, Ele vai ter da vida dele também. E ele vai ser alcançado através da vida de quem? Da tua oração. Entendeu? O poder de Deus vai envolver aquela pessoa através de quem? Da tua oração. Então creia que a tua oração tem poder. Amém? Irmão, é motivo de muita alegria estar aqui hoje. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia em Lucas 1,37. Esse versículo marca a minha vida. E ele vai marcar a tua a partir de hoje. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia! Louvado seja o teu nome. Glória a Deus. Aleluia. Lucas 1,37. Ô glória! Maravilhoso. Amém? Está escrito assim, Lucas 1,37. Pois para Deus nada é impossível. Amém? Irmão, nada. Você tem noção do que é nada? Sabe esse desejo que você está no fundo do seu coração? Sabe esse milagre que você está esperando em Deus? Sabe esse sonho que você tem que para homem é impossível? Para você eu profetizo essa palavra. Lucas 1,37. Pois para Deus nada é impossível. Amém? Irmão, tua família vai ser alcançada. Teus sonhos vão ser realizados. Entendeu, irmão? Não para que você venha ser uma pessoa soberba. Não para que você venha ser uma pessoa que se exalte, entendeu? Ah, Deus me escolheu. Não, irmão.
A diferença da gente pro pessoal que está lá fora, sabe qual é? É que a gente está tentando ser melhor. A gente está tentando buscar a face de Deus. E eu oro, irmão, eu profetizo que Deus vai usar cada um que está aqui essa noite aqui para alcançar os que estão lá fora. Amém? Irmão, aqui nós temos apóstolos, aqui eu profetizo profetas, aqui eu profetizo pastores, aqui eu profetizo evangelistas, ministros de louvores, intercessores, diáconos, levitas, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus, amém? Irmão, você tem que saber de uma coisa. Isaías 42:8 está dizendo aqui, ó, a glória é de Deus. Amém? Amém, irmão? Que eu e você diminua, pois a glória é de Deus, irmão. Amém? Não tem que aparecer o irmão que está aqui pregando, não. Tem que aparecer Jesus Cristo. Que a face dele resplandeça na sua luz. Que a face dele resplandeça sobre o seu rosto, irmão. Amém? Quando você chegar, eu profetizo, você vai chegar lá no seu trabalho, você chegar na sua casa hoje, o seu marido, a sua esposa, vai olhar para você e não vai ver você. Ele vai ver a glória de Deus. Amém? Os seus filhos verão a glória de Deus. O seu patrão vai ver a glória de Deus. Quando você chegar no trabalho amanhã ou segunda-feira, o patrão não vai entender. Ele vai falar, meu Deus, que presença suave. O que é isso? Sabe por quê, irmão? Porque você é templo do Espírito Santo. Irmão, Deus está falando muito forte comigo essa noite, sobre santidade, irmão, sobre cura, sobre libertação. Tem isso para nossas vidas, irmãos. Amém? Deus tem o melhor. Quem crê que Deus tem o melhor para nós? Amém? Irmão, não importa, entendeu? O que aconteceu na sua vida, entendeu? A partir do momento que você entrou nessa igreja, que Deus quer te abençoar. A partir do momento que você dobrou o seu joelho e falou, Senhor, me ajuda. Deus tá na parada, irmão. Ele é contigo, amém? Em Josué 1 diz assim, ser forte e corajoso, eu sou contigo. Ser forte e corajoso, eu sou contigo. Amém, irmão? O Deus impossível de Lucas 1:37. Amém? Não é qualquer um. É Deus, irmão. Não é Baal. Entendeu? Não é Baal. Não é qualquer um. É Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aquele que morreu na cruz, que pagou um preço por você, irmão. Amém? Irmão, eu gostaria que você abrisse a Bíblia agora em Apocalipse 3:20. Quem gosta de ler a Bíblia aqui, irmão? Amém? Quem gosta de orar? Amém? Irmão, nós vamos ler a Bíblia e vamos orar bastante hoje. Se você não gosta, não perdoa. Apocalipse 3:20. Amém? Está escrito assim, irmão. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Amém? Irmão, às vezes eu tenho umas viagens loucas com Deus, amém? Eu chego em casa, irmão, e falo assim, Senhor, eu abro a porta e falo, Deus, entra aqui, Senhor, Espírito Santo de Deus, habita aqui na minha casa, habita dentro de mim, Pai. Visita o meu irmão onde quer que ele esteja, em nome de Jesus, Senhor. Vai visitando os meus amigos, os meus colegas, Pai. Abre, Pai, a porta dos corações deles, Pai, para que eles tenham, Pai, ser cheios da Tua glória e do Teu poder, Senhor. E eu profetizo isso sobre a vida de cada um aqui hoje, irmão. Amém? Irmão, você tem que convidar Jesus para andar contigo, irmão. Você tem que ser cooperador do Espírito Santo de Deus, irmão. Amém? Ó, irmão, Jesus quer andar com você, irmão. Ele morreu na cruz, Ele pagou um preço pela sua vida, irmão. Você não é qualquer um não, irmão. Amém? Ele te escolheu. Você é povo eleito, você é geração santa. Você é sacerdócio real, irmão. Amém? Jesus te ama, irmão. Ele deu a vida do próprio Filho. Deus deu a vida do próprio Filho por ti. Amém? Quem tem certeza da salvação aqui, irmão? Amém? Irmão, você tem que ter certeza da salvação. Você tem que ter certeza que Deus tem coisas boas para você, irmão. Você tem que ter certeza que Deus quer o melhor para a sua vida. Amém? Irmão, às vezes vamos ter dificuldades, vamos passar por tristeza, vamos passar por angústia. Entendeu? Todos nós, irmão.
mas nós já vencemos. Amém? Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, irmão. Amém? Você é mais do que vencedor, irmão. Olha para o lado aí e fala assim para ele. Você é mais do que vencedor, irmão. Em Cristo Jesus. Para o Deus do possível. Você é mais do que vencedor. Amém? Irmão, em Oséias 4,6 diz assim, ó: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. E visto que se esquecesses da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Amém, irmão? Irmão, nós estamos aqui orando, irmão, numa campanha de pura libertação, entendeu? De quebra de maldição familiar, irmão. Então, irmão, aqui está dizendo, ó, porque você se esquecer de mim, eu vou esquecer de você. Eu vou esquecer dos seus filhos. Entendeu? Por quê? Porque você não quer contato com Deus. Porque você não quer intimidade com o Senhor. Irmão, intimidade gera santidade. Se você buscar o Senhor, você não vai precisar clamar muito não, irmão. É igual a irmãzinha que deu um testemunho aqui. As bênçãos do Senhor vão correr atrás de você, irmão. Amém? A igreja feliz, amém? Irmão, o povo de Deus muitas vezes pereceu. Eu e você, quando a gente estava lá fora do mundo, sabe por que a gente pereceu? Por falta de conhecimento, irmão. E Jesus está à porta e está pedindo para entrar, irmão. Deixa Deus entrar no teu coração. Deixa Deus falar contigo, irmão. Amém? Agora eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus em 1 João 5. Amém? Amém? 1 João 5, do 1 ao 5. É nessa hora que a gente vê quem tem intimidade, né, irmão? Quem sabe folhear, né? Quem conhece. Olha aí. Amém? Vamos buscar mais, irmão. Amém? Tô de brincadeira, irmão. Esses textos difíceis assim é para dar tempo para pregar um pouquinho de água, né? Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Amém? Você crê que Jesus é o Filho de Deus, amigo? Amém? Nesse momento, irmão, eu gostaria que você fechasse seus olhos e fizesse uma oração comigo. Amém? Amém? Em nome de Jesus. Feche os olhos. Busca a presença de Deus agora. Repita comigo assim. Nesse momento, Senhor Jesus, hoje eu entrego a minha vida a Ti. Eu reconheço que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente Senhor e Salvador. Senhor, eu entrego totalmente o controle da minha vida a Ti. Senhor, toma providência. Entra nessa situação que para os meus olhos é impossível, mas para Ti nada é impossível. Senhor, alcança a minha família, alcança os meus, em nome de Jesus. Me cobre com Teu sangue, pois eu desejo ter intimidade, prazer em Ti. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, as minhas transgressões, as minhas iniquidades. Em nome de Jesus, escreve o meu nome no livro da vida do Cordeiro e me dá a vida eterna.
Senhor, não permita que eu me desvie para a direita, nem para a esquerda, pois eu quero viver os teus sonhos. Eu quero estar no centro da tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas para Jesus, irmão. Irmão, o primeiro estágio é esse, irmão. Você abrir a porta do teu coração para Jesus. Amém? Se você está aqui, é igual o pastor chamou, igual o pastor falou aqui, irmão. Porque Deus escolheu você para estar aqui essa noite. Porque Ele tem um propósito na sua vida essa noite. E os teus Ele está alcançando através das nossas orações. Amém? Irmão, eu gostaria que você abrisse agora em Deuteronômio 11, versículo 26. Deuteronômio 11, versículo 26. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprides os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição se não cumprides os mandamentos do Senhor, vosso Deus, e vos desviardes dos caminhos que hoje vos ordeno, para seguir outros deuses que não conhecesses. Amém? Irmão, Deus quer te abençoar. Irmão. Você tem um livre-arbítrio, entendeu? A escolha é tua, irmão. Entendeu? Está na tua mão. Ele falou, hoje eu apresento diante de ti a bênção e a maldição. O que você quer? Deus é gentil, irmão. Ele não te força nada. Jesus Cristo é amor. Jesus te ama, irmão. Ele quer te abençoar. Mas e aí, você quer o quê? Você quer continuar com essa mentirinha? Você quer continuar com aquele pecadinho que você deixa escondido? Que ninguém sabe? Você quer continuar com aquelas conversinhas sujas que você tem lá na empresa? Ou com aquelas olhadas impuras na escola? Ou até às vezes dentro da igreja? Irmão, os olhos do Senhor estão sobre todos os lugares, irmão. O nosso Deus é santo. Poderoso. Ele quer intimidade. Ele quer te dar a bênção. Mas Ele apresenta diante de ti. O que você quer? Amém? Nós escolhemos a bênção, amém? Irmãos, em Gálatas 3:13 está escrito assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que pendurado for no madeiro. Amém, irmãos? Jesus Cristo morreu na cruz por mim e por você, irmão. As maldições já foram quebradas. Sabe o que está faltando na nossa vida agora? A gente tomar posse daquilo que Deus tem para nós. Amém? Falta a gente tomar posse, irmão. Muitas vezes a gente fala, meu Deus, por que isso não aconteceu? Meu Deus, por que eu estou passando tal situação? Às vezes Deus está te chamando para o particular mesmo. Às vezes Deus está te levando para o estreito, irmão, para ver se você se posiciona. Amém? Porque Ele te ama, irmão. Porque Ele disse que de maneira nenhuma Ele ia perder aqueles que Jesus deu para Ele. Ele não vai te perder. Ele vai fazer o que for possível, irmão. Amém? Para te manter aqui dentro dessa casa. Aqui, irmãos, tem homens de Deus, tem pessoas sérias que não estão brincando com o Evangelho, não. Irmão, você que congrega nessa igreja sabe que tem um pastor aqui que paga o preço por você, irmão. É um pastor que sobe monte, que ora pela tua vida. E eu sou prova disso, eu posso falar, porque eu tenho autoridade, que eu vejo isso dentro da minha casa, minha irmã aqui. Deus está mudando, irmão. Deus está mudando. Para muitos era impossível. Irmão, quem me conhecia? O Diego, irmão, o filho do pastor, me conhecia. Há 5 anos atrás, irmãos, vou contar um pouquinho da história. Eu era conhecido como o Dé do Cachorro Louco. Só queria causar,
Só queria bagunça. Só queria futebol, zoeira, entendeu? Cana, entendeu? Acordava cedo de manhã, meu. Sabe qual era a minha diversão? Acordar de manhãzinha para ir pro jogo. Depois de um tempo, Satanás é tão safado que eu parei de jogar futebol. Eu ia só para beber. E tem muitos vizinhos nossos que fazem isso. Acorda de manhãzinha, no sábado, no domingo, larga a esposa na sexta-feira à noite e balada. Entendeu? Irmão, mas nós somos escolhidos. Nós somos lavados e ungidos pelo sangue do Cordeiro. Amém? Irmão, nós estamos aqui para buscar a face do Senhor e Ele vai buscar os nossos. Assim como Ele me transformou, homens e mulheres de Deus pagaram o preço, oraram por mim. Agora chegou a sua vez de orar por aqueles. Amém? Você está reclamando porque já passou um mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, irmão? Deus me esperou 27 anos para mim ir para o caminho dele. Eu estou aqui, irmão, agora para honra e glória do Senhor. Da mesma maneira, irmão, eu profetizo que Ele vai alcançar os seus. Amém? Chega a raba, canta, chega de todo raba, chega de cantar, em Deuteronômio 5, do 6 ao 10 está escrito assim: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. O Egito era o mundo, irmão. Amém? O Egito era o mundo, irmão. Aqui não tem testemunho não, irmão, porque hoje eu sou lavado e limpo pelo sangue do Cordeiro. Jesus me transformou. Amém? Eu sou um homem de oração, irmão. Eu estou sendo abençoado na minha casa. Eu estou sendo abençoado no meu trabalho. Eu estou sendo abençoado na minha igreja. Eu estou sendo abençoado onde eu vou, irmão. Amém? A bênção do Senhor está comigo. Tem pessoas que estão do meu lado que nem sabem o que está acontecendo. Ah, essa empresa está prosperando. A empresa cresceu 10 vezes mais. Por quê? Porque você está lá, irmão. Amém? Porque eu estou lá, irmão. Onde Jesus Cristo está, onde Jesus está, onde tem filhos de Deus estão lá, a bênção vai prosperar, irmão. Os nossos celeiros serão fartos e cheios, irmão. Amém? E Jesus continua dizendo assim, em Deuteronômio 5: não terá outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem águas debaixo da terra, nem te curvarás a ela, nem servirás a elas. Porque eu, Senhor, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia. Repete comigo agora, irmão. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Amém? Irmãos, nós guardamos o mandamento do Senhor. O nosso Deus é Deus zeloso, irmão. Ele tem ciúme de ti, irmão. Ele te ama, meu irmão. Amém? Ele tem ciúme de ti. Ele não quer te ver você prostrado a Baal, não, irmão. Entendeu? Irmão, eu não estou aqui para pregar contra a religião, irmão. Eu estou aqui para pregar Jesus Cristo. O único, eu vou falar para você, o único Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O único a quem você pode glorificar. O único a quem você pode se submeter é Jesus Cristo. Amém? Não tem irmão Baal, não, irmão. Entendeu? Não tem mais escultura aqui, não, irmão. Quem manda aqui é o Espírito Santo de Deus. Amém? Quem manda na tua vida é o Espírito Santo de Deus, irmão. Seja cheio do poder do Espírito Santo de Deus. Deuteronômio 28, ele fala as bênçãos que ele tem para nós, irmão. Vai anotando aí para você ler na tua casa, amém? É bom às vezes você andar com a canetinha para você ler. Você anotar a palavra de Deus. Anotar o que o pastor está pregando aqui, irmão. Porque você não perde a bênção, irmão. Quando você chegar em casa, você reflete nessa palavra de novo. Você medita nela e fala: Senhor, Deus fala comigo na igreja, mas fala comigo aqui de novo, Pai. Fala comigo aqui no meu quarto. Amém? Jesus diz assim em Deuteronômio 28: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te deixará, te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo. Benditos o fruto do vosso ventre, bendito o fruto da tua terra, e bendito o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o cesto da tua amassadeira. Bendito serás ao entrar, e bendito serás ao sair. O Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos, que se levantarão contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da presença. O Senhor mandará
declarar que a bênção esteja contigo no teu celeiro. E em tudo que puseres em tua mão, o Senhor teu Deus te abençoará. Na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus confirmará para si, como povo santo, como te tem jurado, quando guardaste os teus mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos teus caminhos. E todos os povos da terra verão que é invocado sobre ti o nome do Senhor, e terão temor de ti. Amém, irmão? Amém. Irmão, Deuteronômio 28 está dizendo aqui para você, irmão. Você é mais que abençoado. Jesus vai derramar bênção, os teus celeiros vão ser fartos, irmão. Amém? A bênção do Senhor vai correr atrás de ti, irmão. Só que aqui tem uma condição. Vamos nessa junto, eu e você, até agora? Amém? Ó, vou voltar, irmão. Vamos, irmão. Amém? Jesus tem coisa maravilhosa para nós. Mas a condição de qual é, irmão? Andar nos caminhos dele. Maravilha. Amém? O caminho é estreito, irmão. É difícil às vezes. Vontade de dar uma olhadinha, irmão. Marcha. Coloquei não sei o que, não sei o que, blá, 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 blá. Marcha. Amém? Para honra e glória do Senhor. Amém? Com Jesus, irmão, igual diz lá fora, lá é pouco ideia, irmão. É papo reto. Amém? Irmão, então você tem que colocar uma coisa no teu coração: amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo, guardar os mandamentos do Senhor, irmão, meditar na lei de Deus, irmão. Qual que é a lei de Deus? Onde você vai achar a resposta para a tua vida? Aqui, ó, na palavra, amém? A palavra, irmão. Agora vamos ler um pouquinho da maldição. Se você, eu acho que não, né? Mas se você quiser, com você aí, beleza? Está amarrado em nome de Jesus. Deuteronômio 28, 15 até o 29 diz assim: será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares e cumprir todos os seus mandamentos e os estatutos que hoje te ordeno, então virá sobre ti todas as maldições e te alcançarão. Maldito será na cidade, maldito será no campo. Maldito o cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre e o fruto da terra, e as crias das tuas vacas e as tuas ovelhas. Maldito será ao entrar e ao sair. Vou parar por aí, amém, irmão? Não quero colocar medo em ninguém, não. Mas vocês não. E aí? Você é inteligente igual eu, não é? Amém? Amém. Nós somos filhos de Deus, amém? Amém. Vamos escolher o quê? A bênção, né? Repete para todo mundo ver, irmão. É anjo, é demônio. A bênção. A bênção. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Vamos tomar posse então, amém? Vamos orar comigo aqui agora então. Senhor Jesus, eu te peço perdão pelos meus pecados, pelos pecados dos meus antepassados. Em nome de Jesus, eu te agradeço por tudo de bom que veio dos meus antepassados e rejeito toda maldição. Em nome de Jesus, toda palavra maldita que lançaram contra a minha vida e contra a minha família, em nome de Jesus, eu quebro hoje todo o poder do inimigo sobre a minha vida, sobre a minha mente, sobre o meu corpo, sobre o meu espírito, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre os meus bens e sobre tudo aquilo que me pertence. Em nome de Jesus, quebro todo o poder do inimigo no meu coração. Em nome de Jesus. Na tua palavra diz, em Isaías 53, que pelas tuas pisaduras eu sou sarado. Eu tomo posse da tua cura no meu corpo, na minha alma e no meu espírito. Cura o meu coração, cura as minhas atitudes, cura as minhas vontades. Em nome de Jesus, eu quero te servir, eu quero te adorar. Em nome de Jesus, eu tomo posse das bênçãos de Deus para a minha vida e para a minha família. Eu tomo posse